Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa é administração no esporte. E para o assunto, temos as presenças da conselheira do CRA, que é o Conselho Regional de Administração, Elizabeth Bastos. Obrigado, Elizabeth, pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço pela oportunidade de discutir um tema tão importante em conjunto com o colega Alexandre, administrador Alexandre. É verdade. E também temos a presença do Alexandre Caneda, que é administrador. Alexandre, obrigado pela tua presença aqui no Arena. Rui, eu que agradeço aí o convite, é um prazer muito grande estar aqui participando desse programa, juntamente com a administradora Elizabeth. Perfeito. Bem, administrar não deve ser difícil, mas também não deve ser fácil. A minha querida avó e a avó de vocês certamente já dizia assim, olha, tudo aquilo que você receber, gaste pelo menos a metade ou um pouquinho mais da metade e o resto você guarde. Mas os clubes, em especial os clubes de futebol aqui do Brasil, não sabem o que é isso, pelo menos na grande maioria. Vocês querem ver? O Vasco conseguiu aprovar em reunião do Conselho Deliberativo um empréstimo de 38 milhões de reais. Mas se calcula que pelas altas taxas o clube só vai receber entre 31 e 32 milhões de reais. E segundo o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, que é médico, ortopedista, o dinheiro vai servir para colocar os salários em dia e para o clube dar uma respirada. Isso só até dezembro desse ano. O Vasco deu como garantias as cotas de TV até 2023. Elizabeth, eu vou começar com o Alexandre para tratar desse tema, o pontapé inicial. Cotas até 2023 dadas como garantia que já foram dadas antecipadas às outras cotas. E agora o clube pede 38 milhões, só vai receber entre 31 e 32 e o dinheiro é só até dezembro. Janeiro de 19 para frente é outra história. Na tua visão, Alexandre, por que os clubes são tão mal administrados no futebol brasileiro? Bom, primeiramente, né, Rui, você salientou muito bem, né? Nós estamos falando em gestão, estamos falando em administrar, né? Então, nada melhor que você ter uma pessoa que tenha essa formação dentro do clube, né? Você citou o caso do presidente do Vasco, né? Não desmerecendo a ele, a sua profissão, mas nós sabemos que, né, que ele não tem a formação específica para isso, né? Há de se ressaltar que na medicina você não tem algumas matérias, como por exemplo a economia, né? Então dificilmente um médico ele vai chegar lá com aquela competência de administrar bem o clube. E tem que ressaltar também que isso já é cultural no nosso país, a questão de antecipação de receita, das dívidas, né? O próprio presidente do Vasco, que assumiu há pouco tempo, ele já herdou, né, essa herança de dívidas dentro do clube. Então ele está tentando, dentro do possível, né, pagar as contas do passado, né, antecipando receita. Haja vista que o Vasco, por ser um grande clube, tem uma torcida muito grande, não deveria estar passando por isso. Mas infelizmente, né, não há gestão, né? Existe muito aquela cobrança da torcida e você acaba querendo ganhar título e você acaba gastando mais que você pode. Você deu o exemplo aí que as nossas avós sempre falaram. Então isso é um grande mal que existe hoje nos nossos clubes e que nós estamos vendo também alguns exemplos bons, né? Alguns clubes estão mudando um pouquinho esse foco. É verdade, um dos clubes, o Elizabeth, você que é conselheira do Conselho Regional de Administração, é também vice-presidente de registro profissional, membro da Câmara de Educação, Estudos e Pesquisas e integra as comissões também de administração em serviços da saúde e da mulher como administradora. Eu pergunto a você, o Alexandre tocou num tema, falta gestão. Eu citei o exemplo do Vasco porque nas últimas 4 décadas o Vasco teve 3 presidentes na sua história. O Alberto Pires de Ribeiro, que morreu, aí assumiu o Antônio Soares Calçada, que ficou um longo tempo. Depois veio o Eurico Miranda, que também ficou um longo tempo e já era vice-presidente de futebol do Vasco. Aí assumiu o maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite, o maior artilheiro em campeonatos brasileiros. Mas como administrador, a exemplo dos outros citados, nada, rigorosamente nada. Roberto era muito bom para fazer gols e ser ídolo do Vasco. Você acha que os clubes brasileiros deveriam ter uma gestão altamente profissional? Para que isso que acontece, não só no Vasco, mas em quase todos os clubes, não acontecesse?
Sem dúvida. A administração profissional é o caminho. Poderíamos até citar como exemplos os clubes europeus. Então, na verdade, você tem falta planejamento. Então, quando não se tem planejamento, se administra, na verdade, com foco em apagar incêndios. É o que acontece com os clubes, alguns clubes no Brasil. Podemos citar bons exemplos, recentemente estiveram até na lista de melhores e maiores da Exame, Flamengo e Palmeiras, com faturamento entre 650 milhões e 500 milhões. Então, para que você tenha essa gestão profissional, como o colega Alexandre já comentou, você precisa, na verdade, ter um olhar para finanças, contabilidade, ter um planejamento de curto, médio e longo prazos e pensar em qual é a estratégia que o clube pretende seguir. Há um apelo muito emocional quando se fala de futebol. Títulos, né? Títulos no nosso país. Então, esse apelo emocional, ele movimenta milhões, se bem direcionado e com um olhar também no marketing. Então, o profissional que é o profissional adequado para ingressar e estar nessas instituições que são os clubes é o administrador, porque ele tem esse olhar sistêmico e ele consegue direcionar os esforços para que o negócio, o clube é um negócio, seja bem administrado. Você falou recentemente, e o próprio Alexandre também falou, vocês falaram aqui no Arena, administrador, que tem que ter administrador o clube. Eu vou citar 2 clubes, o Pinheiros, São Paulo, e o Minas Tênis, de Minas Gerais. Minas tem 3 sedes maravilhosas. E o Pinheiros também é administrado profissionalmente. A gente não vê falar, por exemplo, mal do Pinheiros e nem do Minas. Será por gestão profissional para o Alexandre, primeiro e depois para você, Elizabeth? E aí? Não, com certeza você pode verificar na administração desses clubes, né, que são profissionais pagos, né, qualificados. Sim. E na sua grande maioria são administradores. Só para citar como exemplo, você falou 2 clubes, né, e a Elizabeth falou também aqui do Flamengo e do Palmeiras. Se você pegar a formação dos presidentes, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, ambos são administradores. Então você vê que quando você tem no topo do seu clube, né, na pirâmide hierárquica, 2 presidentes que são administradores por formação, as coisas começam a acontecer, né? E aí serve como exemplo, os 2 clubes que você disse também, né, para os outros clubes, que muito se vê no futebol principalmente, né, não há interesse em você fazer gestão. Há muito populismo, as pessoas querem se manter no poder. Você deu o exemplo do Vasco, em 4 décadas, 4 presidentes, né? E isso, no primeiro momento, o time ganha título e tudo, mas você não paga a conta, não há um planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, eu vejo que os clubes que hoje têm sucesso, você citou lá o Clube de Minas, o Flamengo, o Palmeiras e outros também que a gente pode estar citando, né, é porque tem essa gestão e o foco em administração. Elizabeth, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, foi diretor do BNDES. Né? A linha também do Palmeiras, conforme disse o próprio Alexandre, é uma linha empresarial. O anterior presidente, riquíssimo, dono de uma construtora muito forte em São Paulo e, por que também não dizer, no Brasil, fez uma parceria com a Allianz, que construiu a Arena, o Palestra Itália foi derrubado, fizeram um estádio. E eu, das vezes que trouxe aqui o presidente do Flamengo, aqui no Arena Esportiva, eu cheguei a perguntar, presidente, desde que o senhor assumiu até agora, quanto o Flamengo já conseguiu pagar da dívida? Cerca de 250 milhões. De 700, quase 800 milhões que ele pegou no Flamengo. E o resto está reescalonado, Elizabeth. Você acha isso um modelo de administração? Porque a torcida cobra muito dele títulos. Títulos de taças. Mas protestados diminuíram muitos esses títulos. Sim, sem dúvida. Você acha que isso ajuda pelo fato dele ter sido da diretoria do BNDES, um homem ligado à administração? E no caso, a administração pública, ele conseguiu levar com aquela primeira turma que foi da primeira gestão dele no Flamengo e até manteve um pouco na segunda o foco de diminuir a dívida para o Flamengo poder sobreviver?
É a capacidade de fazer exatamente aquele planejamento que eu falei anteriormente de médio e longo prazo e não somente de apagar um incêndio, né? Os problemas existem nas instituições, no geral, e você precisa ter esse olhar. O que é investimento, o que é custo, o que eu posso administrar num longo prazo, quanto que eu tenho de receita. E dentro dessa ótica, e o administrador ele é capacitado para isso realmente, você consegue negociar compromissos, você consegue se reestruturar, inclusive olhar para os seus recursos humanos, né, para os seus recursos internos. Obviamente que a torcida cobra títulos, mas se eu não tiver uma infraestrutura nessa organização no clube apropriada, consequentemente, eu vou ter salários atrasados e eu vou ter um quadro Impostos desmotivado, também, né? Impostos, obrigações legais, trabalhistas, tributárias, enfim, que eu não cumpri. E o não cumprimento dessas obrigações vai levar o clube a uma situação falimentar. Então, os títulos por si só não sustentam. Você precisa realmente criar essa base e essa infraestrutura. Perfeito. Ô Alexandre, o Flamengo tem sido divulgado pela imprensa como modelo administrativo, assim como também o próprio Grêmio lá no Rio Grande do Sul e o Internacional, que aproveitaram muito o chamado sócio-torcedor. São os dois clubes que mais têm sócio-torcedor. E o Flamengo também chamou isso para si, tanto que faz promoções e tem conseguido levar mais de 50 mil pagantes ao Maracanã, já tendo uma receita própria da bilheteria, que hoje já não é mais, digamos assim, o topo de arrecadação. Isso também é um outro foco de conseguir dinheiro para o próprio clube, o chamado sócio-torcedor, a fidelização do torcedor? Com certeza, Rui. Acontece que esse programa de sócio-torcedor no Flamengo ele já existia na gestão anterior, né? E a gente via que não estava dando resultado. Outro exemplo que você deu muito claro, a questão da torcida, né? Os estádios não ficavam cheios como ficam hoje, né? Então o Flamengo ele mudou a sua gestão. No primeiro momento ele teve que cortar muito custo, né? Um grande exemplo é que ele mandou os jogadores embora que tinham salários enormes, né? Até esportes olímpicos foram terminados. Exatamente. Né? Ele deu um passo para trás, né, para dar vários para frente. E essa questão do sócio-torcedor, o Flamengo hoje ele não é o maior no Brasil em número de sócios, né, mas ele é o maior em arrecadação. Né? Isso muito porque o programa de sócio do Flamengo, os valores são um pouco maiores. Né? Então isso faz com que ele, com um número menor, arrecade mais. Mas isso tudo só foi possível porque foi pavimentado pela essa gestão e pela administração. Tá? E vale lembrar também, né, que a gente está falando muito sobre o Clube de Regatas do Flamengo, né, o presidente Bandeira de Mello, ele recebeu o ano passado o título de administrador do ano de uma universidade aqui do Rio de Janeiro. Então prova que, por mais que os títulos não apareçam nesse primeiro momento, a gestão ela é muito eficiente e o Flamengo tem muito a colher ao longo dos anos com esse pavimento que foi feito agora. Com certeza. Na segunda parte do Arena Esportiva, vamos continuar tratando da administração do esporte, do quanto é importante, com a Elizabeth Bastos, que é conselheira do CRA, e com o Alexandre Caneda, que é administrador. Já já no Arena Esportiva.